meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos. Nós estamos aqui ao vivo pelo grupo, né? Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel. Hoje é um pouquinho mais cedo, né? Se não me engano, as lives costumam ser 8 horas, mas o Mauro, sempre gentil, sempre muito cordial, nos permite estar um pouquinho mais cedo. Obrigado, Sueli. Boa noite para você. Flávia, deu certo. É, Bom, meus amigos, nós gostamos sempre de começar com uma prece, para que a gente possa ter uns minutinhos aí de conexão, para que a gente possa serenar a mente, o coração. Às vezes o dia foi um pouco corrido, né? Então, a prece é sempre um bom recurso para nós. Então, quem sentir à vontade, feche os olhinhos, concentremos a nossa atenção, o nosso pensamento em Jesus, esse mestre amigo, esse companheiro de todas as horas, esse irmão insistente que não desiste de nos levantar das nossas quedas, aquelas que muitas vezes nós pensamos não ter saída, não ter conserto. Ele, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor, se apresenta sempre para nós, trazendo soluções impensadas, inesperadas, soluções que nós sequer poderíamos conceber, mas Ele nos ajuda sempre. Lembremos dele, lembremos desse irmão, esse mestre meigo, amoroso, que muitas vezes nos conduz a estradas e a caminhos que nós não gostaríamos de ir, mas não porque Ele quer nos destruir, mas porque Ele sabe a nossa necessidade. Ele conhece a nossa intimidade frequentemente mais do que nós mesmos. Rendamos graças a Ele por tudo que tem feito, por tudo que fez e por tudo que fará por nós. Que a espiritualidade amiga nos inspire, que o nosso Caibar Schutel possa se fazer presente, nos auxiliando tanto quanto possível na nossa inferioridade, na nossa pequenez. Que esse grande professor, esse grande espírita possa nos auxiliar. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Que assim seja. Meus amigos, então mais uma vez, boa noite a todos. Hoje a nossa proposta, né, já agradecendo ao Mauro pelo convite tão carinhoso, tão gentil, hoje a nossa proposta é refletir um pouquinho acerca de uma mensagem extremamente importante que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 13. É uma mensagem assinada por um espírito chamado Ferdinando. E o título dela é Missão do Homem Inteligente na Terra. Essa é uma mensagem curiosa, porque ela se dirige a um tipo, a uma classe de espíritos. Nós precisamos ter isso em mente. Mas o que mais chama a atenção, antes da gente ler a mensagem, né? Tirando o conteúdo, o que mais chama a atenção é o capítulo que ela está inserida. É o capítulo. Então, antes da gente ler a mensagem, a gente vai dar alguns pilares do entendimento para que a gente possa passar por ela e perceber algumas nuances. É claro que aqui a gente não vai conseguir passar em tudo, por dois motivos principais. Primeiro, porque não dá tempo, e segundo, porque nem sempre a gente consegue, né? Mas nós consideramos importante ter alguns
algumas observações antes de entrar na mensagem para que a nossa leitura possa ser um pouquinho mais aprofundada. O primeiro ele está falando da missão do homem inteligente na Terra. E quando eles falam homem, eles estão falando ser humano. E quando eles falam ser humano, eles estão falando de gente encarnada. Então, essa mensagem não é para qualquer espírito. Essa mensagem vale só para encarnado. E eu te digo por que ela é para encarnado. Nessa mensagem, Ferdinando vai comparar a inteligência, ele vai fazer uma analogia da inteligência e bem material. Olha só. Ele vai comparar, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, a inteligência é um bem material, como o dinheiro, como o carro, como o cargo, como o título, é um bem material. E por que ela tem essa característica de bem material? Porque ele vai dizer assim, a inteligência ela é dada e ela pode ser retirada. Em outras palavras, a inteligência não te pertence. Então, se ele estivesse dizendo para espíritos desencarnados, isso seria uma contradição. Porque os espíritos são definidos como os seres inteligentes da criação. Se a gente tirar a inteligência do espírito, deixou de ser espírito. Então, no aspecto de um espírito desencarnado, a inteligência não pode ser retirada, porque ela é atributo essencial do espírito. Se tirar a inteligência, perdeu a própria definição. Os espíritos são seres inteligentes da criação. Questão 76 do Livro dos Espíritos. Então, aqui, quando ele diz que a inteligência pode ser retirada, é porque ele está dizendo em relação a um espírito encarnado. Ela foi dada e poderá ser retirada. Quando a gente entende isso, a gente entende uma série de aspectos da mensagem. Por exemplo, quando ele diz assim, você não pode se envaidecer da sua inteligência. Por quê? Porque a inteligência do encarnado foi dada a ele com algum propósito, do mesmo jeito que o dinheiro foi dado. E muitas vezes é dado a ele não porque ele merece, mas porque ele precisa dela. É um espírito que precisa da inteligência. E essa inteligência de um espírito encarnado, ela não tem exatamente uma relação com o espírito que está ali. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente pode ter espíritos muito inteligentes, espíritos com uma capacidade enorme, ele encarna num corpo anencéfalo. E aí você olha para o corpo e fala assim, puxa, não tem inteligência nenhuma. Mas encarnado ali está o espírito de um gênio. Só que pela deficiência do corpo, porque o corpo não consegue acompanhar, ele não consegue expressar. Então, quando ele diz que a inteligência pode ser retirada, é no sentido de que a gente pode estar com um instrumento físico, com um corpo físico, que me impede de expressar a minha inteligência. Não tem nada a ver com o espírito. Ou não tem necessariamente a ver com o espírito. Pode ter o espírito de um gênio num corpo que debilitado, um corpo que não permite. E aí, se a gente entender isso, a gente entende por que a inteligência pode ser retirada. Porque eu tenho um cérebro que funciona perfeitamente. Todas as ideias que eu tenho eu consigo expressar. Só que aí eu sofro um AVC. E aí? Eu não morro. Mas eu fico tolhido. A minha capacidade intelectual, por mais que ela seja extraordinária, o meu corpo não vai acompanhar. Então foi tirado. Às vezes é por mau uso,
Às vezes, então, o que eu quero dizer? Às vezes é tirada por expiação, mas às vezes é prova. Então, nós também não vamos analisar o porquê foi tirada. Não é a questão aqui, porque pode ter inúmeros motivos, né? Inúmeros motivos. Mas ela pode ser retirada, porque eu posso sofrer um acidente, bato com a cabeça e fico em coma, num estado que eu não fico ali vários e vários anos. Então a inteligência ela pode ser retirada nesse sentido. Ela pode ser tirada do corpo, não do espírito. O espírito continua com todas as suas faculdades, com todas as suas capacidades, do jeito que ele já desenvolveu, ele prossegue. Mas o corpinho pode influenciar. Então ela pode ser tirada. Aí a gente entende essa analogia. A inteligência é um bem material. Da mesma forma que a gente entende quando ele fala das sumidades, né, das grandes inteligências. E ele fala assim, olha, você pôde desenvolver ela. Você pôde trabalhar a sua inteligência. Então ela não é mérito unicamente seu. Ela não é mérito unicamente seu. Por quê? Para você poder trabalhar a sua inteligência, você teve que ter acesso a livros, que não foi você que escreveu. Você teve que ter acesso a pessoas. Você teve que ter acesso a um punhado de coisa, né? Então, a gente não tem direito de se envaidecer. Inteligência de um encarnado. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa entender para poder absorver um pouquinho mais da mensagem. Mas o mais significativo, o que eu sinto assim que é o mais importante, que é uma chave, né? É uma chave para a gente entender a mensagem, é perceber o capítulo que ela está inserida. Isso vai dar um tom para a gente do que é a importância dela. Qual é o capítulo que ela está? Capítulo 7. O que é o capítulo 7? Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje, melhor traduzido, né? Bem-aventurados os pobres em espírito ou pelo espírito. Mas o fato é que o Kardec começa esse capítulo esclarecendo que pobre em espírito é o humilde. Bem-aventurado, então Jesus estaria dizendo assim, felizes os humildes. Tá, e o que isso tem a ver? Bom, o que isso tem a ver é porque quando a gente olha os encarnados inteligentes, o que a gente observa neles? Essas grandes inteligências. Frequentemente, a gente vê orgulho, soberba. A gente vê a inteligência como sustentáculo de uma vaidade pessoal. A pessoa ela se acha um máximo porque ela é inteligente. Porque ela consegue ter uns raciocínios mais complexos, né, como a Flávia está colocando, orgulhosos, porque ela consegue, assim, ter uns conhecimentos mais vastos. Aí ela se acha o tal, porque ela é inteligente. E é tão comum a gente ver isso, tão comum, que quando a gente vê um inteligente humilde, a gente estranha. Fala assim, engraçado, não dou nada por aquela pessoa. É estranho. Porque a gente vê o inteligente com aquele porte, né? É como a Sueli está colocando, infelizmente humilham, né, os demais muitas vezes. Então a gente vê que aquele porte de superioridade, né? Como se fosse assim, uma grande sumidade. Então há uma mensagem subliminar aqui. Quando Kardec coloca a missão do homem inteligente na Terra, num capítulo que fala de humildade, ele está dizendo assim, olha, se a sua inteligência está te deixando orgulhoso, se a sua inteligência está te deixando vaidoso, abre o olho.
é possível que você esteja usando ela de uma forma equivocada. Nas entrelinhas ele está dizendo assim, a inteligência deve estar a favor da humildade. Como assim? Eu gosto muito de uma frase de Newton, muito mesmo, que ele colocou na contracapa de um dos livros dele mais importantes, que é Os Princípios da Matemática. Ele colocou assim, se eu enxerguei mais longe, é porque estive sobre ombros de gigantes. Essa é uma inteligência que entendeu o papel. Por quê? O Newton se aproveitou profundamente de muitos trabalhos que vieram antes dele, sobretudo dos de Galileu. Os trabalhos de Galileu, Newton, assim, ele pegou muita coisa bem desenvolvida, a ponto de alguns professores dizerem assim, se Galileu não tivesse desistido da sua tarefa, porque Galileu desistiu, né? Sobre a ameaça de morte que a igreja fez, ele abriu mão. Falou, não, tudo bem, eu paro, né? Aí alguns professores falam assim, se Galileu tivesse insistido e não tivessem matado ele, né? Claro. Hoje, possivelmente, nós estudaríamos na física leis de Galileu, não de Newton. Sabe as 3 leis lá? Nós estudaríamos leis de Galileu, porque Galileu estava muito perto de concluir o que Newton concluiu. Mas como ele parou, Newton pegou o trabalho e conseguiu enxergar mais longe, mas soube reconhecer. Eu só enxerguei mais longe porque estive sobre ombros de gigantes. Então talvez a gente se vanglorie do conhecimento espírita, a ponto de dizer assim, puxa, como que alguém não compreende a reencarnação? Como que alguém ainda pensa em céu e inferno, mas esquece que está sobre os ombros de Kardec? Então está conseguindo enxergar mais longe. Claro, por quê? Porque está sobre os ombros de um gigante, de um ser humano extraordinário, de um espírito nobre, que é Kardec. Aí realmente consegue enxergar mais longe. Nem todo mundo está. Nem todo mundo está. Mas então, a humildade, a inteligência, ela precisa ser usada a favor da humildade. A inteligência, ela é dada para isso. Por isso que o Ferdinando vai começar a mensagem dizendo assim, não se envaideça. Por quê? Porque isso é o lugar errado. Isso você está indo na direção errada. A inteligência, ela foi te dada para você trabalhar. Também, né? Um dos motivos. Para você trabalhar a sua humildade. Mas como assim? Esse é um ponto importante. O primeiro é esse do Newton, que a Sueli está ressaltando. É lindo mesmo, né, Sueli? Valorizar os que vieram antes. Reconhecer, falar assim, olha, se eu fiz um bom trabalho, é porque teve gente que ralou demais antes de mim. Ou você acha que nós estaríamos aqui hoje falando de espiritismo se não fosse Kardec? E você acha que Kardec estaria falando de espiritismo se não fossem os cristãos primitivos lá atrás? Valorizar os que vieram antes. Esse é um ponto. A inteligência pode facultar isso. Eu ampliar a minha visão, eu ampliar a minha percepção para entender. Opa, eu não fiz sozinho. Flávia, esse é o ponto que eu vou chegar agora. Flávia colocou uma coisa importantíssima. Os humildes são confundidos com ignorantes. E essa é a chave para a gente entender a missão do homem inteligente na Terra. Humildade não é ignorância, embora muitas vezes a gente confunda. Então eu me lembro uma vez, né, que eu conversava com uma grande amiga minha, espírita, lá em Araguari, e eu falei para ela assim, eu acho essas pessoas da religião X muito humildes, porque elas aceitam coisas que assim, a gente fala, nossa, mas como, né? Como que consegue aceitar? Aí ela falou assim, não é humildade, é ignorância. Muitos, quando descobrem, se revoltam. E aí demonstram que aceitava por servilismo.
né, por pacifismo, por passividade, perdão. Aceitava porque era passivo. A hora que mexe com ele mesmo, ele se revolta. Então, humildade não é ignorância. Quando a pessoa aceita tudo de todos, nem sempre isso é humildade. Às vezes vai refletir uma ignorância. E como então que a humildade pode ser favorecida pela inteligência? Aí eu lembro aqui de Sócrates. Então, trazendo assim só as grandes inteligências, né? Newton, Galileu, Sócrates. O Sócrates chegou no oráculo e o oráculo diz assim: eis aí o homem mais inteligente do mundo. Aí sabe o que Sócrates fez? Sócrates tratou de provar que o oráculo estava errado. O oráculo, né? Não, esse oráculo errou, primeira vez ele errou. Deus sou o homem mais inteligente? Nunca, nunca. Aí ele foi atrás das grandes inteligências do mundo grego. Visitou artesãos, visitou filósofos, visitou políticos. E aí no final das contas, ele concluiu que ele realmente era o homem mais inteligente da Terra. Falou, sou mesmo. Tenho que vir aqui concordar com o oráculo. Eu realmente sou o homem mais inteligente da Terra. Por quê? Ele visitou o artesão, ele visitou o político e ele visitou o filósofo. Todos extremamente capacitados, extremamente inteligentes, mas tinham um problema. Todos os três, por dominarem uma área do conhecimento, se julgaram como capazes de dominar todas as áreas. Então o artesão era o melhor artesão. Só que por ser o melhor artesão, ele se achava o melhor em tudo. Então ele se achava o melhor filósofo, o melhor político, o melhor artesão, o melhor pai. Mas ele era só o melhor artesão. A mesma coisa com o político e a mesma coisa com o filósofo. Todos eram extremamente capacitados na área deles. E aí por que o Sócrates concluiu que ele era o homem mais inteligente? Aí ele diz assim: eu sou o homem mais inteligente não porque sei todas as coisas, mas porque sou o único que tenho noção da minha ignorância. Todos os três que eu visitei são inteligentíssimos, mas eles não sabem a própria ignorância. Eles não têm noção da própria ignorância. E aí o só sei que nada sei é dito: o meu conhecimento é infinitamente menor que o meu desconhecimento. Estou ficando cada vez menor aqui. Eu já tô. Eu tô junto, viu, Flávio? Tamo junto. Já tô aqui petitinho. Aí o Sócrates conclui: o meu conhecimento é infinitamente menor do que aquilo que eu não conheço. Porque o Sócrates tinha uma ideia, né, de imortalidade da alma. E olha como que o raciocínio é simples. Olha o tanto que é simples. Nós fomos criados por Deus em um momento. Então, nossa história teve início, certo? Desse ponto que nós estamos para trás, é um tempo grande, muito grande, mas ele é finito. Eu não sou capaz de dizer há quanto tempo eu já fui criado, mas uma coisa que eu posso afirmar com certeza é que eu tive um começo. E a partir do momento que eu sei que eu tive um começo, eu posso afirmar que desse momento que eu estou agora para trás é um tempo finito, é um tempo que tem fim. Correto? Tá. Quanto tempo eu tenho de existência daqui para frente? É um tempo infinito. Não tem fim, porque eu sou imortal. Eu tive um começo, estou num ponto, mas eu não terei fim. Não terei fim. De forma que antes eu tenho um tempo finito. Daqui para frente, um tempo infinito. De forma que se eu já conheci muito para trás, para frente vai ser sempre maior. Sempre. Então o que eu vou aprender
sempre é maior do que o que eu já conheci. Então Sócrates conseguiu conceber isso, sem doutrina espírita, sem cristianismo. Conseguiu entender isso. Falou, eu não morro. Se eu não morro, eu vou viver para sempre. E eu vou estar sempre aprendendo. Vou estar sempre conhecendo. Vou estar sempre experimentando coisas que eu ainda não experimentei. Então, o que eu conheço é infinitamente menor do que o que eu desconheço. Essa é uma inteligência que alimentou a humildade. Porque reconheceu não que ele é insignificante, mas reconheceu o próprio tamanho. Porque o processo da humildade não é se fazer menor do que é. Não é isso. O processo da humildade é saber quem você é e quem você não é. O que você consegue e o que você não consegue. É um equilíbrio entre o que eu sei e o que eu não sei. É isso que é humildade. Então, humildade não é quando eu deixo de fazer as coisas que eu faço bem, a pretexto de ser humilde. Então, imagina que eu seja capaz de fazer uma comida muito saborosa. Dou conta, fiz curso, eu experimentei. Às vezes, não sou um profissional. Mas, poxa, tem anos que eu faço. Eu consigo fazer. E aí, precisam, né? Precisam de uma pessoa para fazer a comida. E aí eu fico escondendo, falando, não sei fazer não. Pode pôr outra pessoa no meu lugar. Isso não é humildade. Isso é enterrar o talento. Mas a proposta não é enterrar o talento. A proposta é investir o talento. Então não tem problema quando a gente assume uma tarefa. Fala assim, olha, eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar para fazer. Já fiz algumas vezes, vou precisar de ajuda, mas eu encaro. Isso é usar o talento. Falsa modéstia, né, Flávio? Falsa modéstia. Então é usar o talento. Agora, qual que é o perigo? O perigo está aqui, quando você fala assim, eu sou o melhor. Aí é perigoso. Aí é perigoso, porque você não é o melhor. Esteja certo disso. Sempre haverá alguém melhor do que a gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Por isso que o Emmanuel tem uma frase que eu adoro, está no livro Harmonização. Ele diz assim: a humildade é um ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Porque a vida do orgulhoso é muito amarga. Ele tem que ser melhor que todo mundo toda hora. Se encontrar alguém melhor que ele sofre. A vida do orgulhoso é muito pesada, é muito penosa. Onde ele vai, ele tem que chamar atenção. Essa é difícil ser orgulhoso. Agora o humilde não. O humilde está despreocupado. E aí que ele chama atenção mesmo, né? Porque a pessoa fala assim, isso não é normal. A pessoa não está preocupada em aparecer, que coisa estranha. É uma autoafirmação, né, Sueli? Uma autoafirmação de dizer assim, olha, eu sei o que eu sou, mas principalmente eu sei o que eu não sou. Né? Então, esse é o processo de desenvolvimento da humildade. É um autoconhecimento. Por isso que os espíritos falam tanto de autoconhecimento. Né? Conhece-te a ti mesmo. Entenda as suas limitações e esteja bem com elas. Porque quando a gente encontra alguém que é melhor do que a gente, ao invés de a gente ficar triste, a gente deveria ficar feliz. Porque aquela pessoa está nos mostrando assim, olha, você ainda pode crescer. Você ainda pode melhorar. Isso é bom demais. Quer dizer que não chegou no fim. Quer dizer que ainda tem coisa para crescer, tem coisa para melhorar. Isso é ótimo. Maravilhoso. O orgulhoso está sempre insatisfeito, como a Flávia está colocando. Sempre insatisfeito. Porque ele quer sempre aparecer mais, ele quer sempre se destacar mais. Mas a humildade, então, está em relação profunda com o conhecimento de si mesmo. Eu sei o que eu dou conta.
Olha, eu já falhei muitas vezes, já errei muitas vezes, já caí muitas vezes, mas eu posso tentar, eu posso buscar. Alguém está te mostrando, né, o que você tem que melhorar. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Agora, onde que a inteligência está atrelada a isso? Ela está atrelada na nossa capacidade de percepção. Então, é muito curioso a gente perceber como que a humildade está atrelada ao conhecimento. Só que veja, é um conhecimento em várias áreas. Porque quando a pessoa ela conhece e ela é orgulhosa, pode observar que ela conhece muito, mas de uma área só. De uma área só. Então ela é excelente ortopedista. É uma pessoa assim extraordinária. Mas se for para matemática é um desastre. Se ela sim vai descer, porque ela sabe muito de ortopedia, mas ela desconhece o quanto ela não sabe de matemática. Ou ela tem vergonha de dizer o quanto ela não sabe de matemática. Isso é um ponto importante. Agora, a humildade está atrelada ao conhecimento. Então, por exemplo, vamos supor que você pergunte para alguém que conviveu 30 anos com a Chico Xavier. A pessoa conviveu assim, 30, 50, 60 anos com a Chico Xavier. Aí você pergunta para essa pessoa, fala assim, você é uma pessoa boa? O que você acha que uma pessoa que conviveu 50 anos com o Chico Xavier vai responder? Assim, não sou de jeito nenhum. Nunca. Nunca. Eu, bom, não sou. Não posso dizer. Por quê? Porque bom para mim é o Chico. Não é uma questão de competição, percebe? Não estou dizendo aqui de competição, mas é de parâmetro. O que significa ser bom? Ser bom para mim é ser igual ao Chico. Eu estou longe dele ainda, então não sou. Não sou. Sem problema nenhum. Não sou bom. Aí você pergunta pro Chico, Chico, você é bom? Fala assim, não. Por que o Chico responderia não? Ele é íntimo de Jesus. Como é que uma pessoa que é íntima de Jesus vai se sentir boa? Não tem como. É impossível. Aí o Chico fala, não sou bom. Bom é Jesus. Aí você fala, então tá bom, então vamos para Jesus. Jesus, você é bom? Tem no Evangelho. O jovem fala para Jesus, bom mestre. E aí Jesus diz assim, por que você está me chamando de bom? Bom só um, que é Deus. Gente, Jesus está assim, ó, integrado em Deus, igual a roda está no carro. Como é que ele vai se sentir bom depois de conhecer Deus? O que de extraordinário que a gente pode fazer depois que Deus existe? Nada. E tem uma coisa desconcertante em Deus. É uma coisa assim, chata, difícil. Deus, o normal de Deus é fazer perfeito. É o natural. O normal para Deus é, se eu vou fazer uma lei, é a lei perfeita. Não tem melhora, não tem nem melhor, nem modificação, porque ela já é perfeita. Deus tem isso, né? Deus faz as coisas perfeitas. Tudo encaixado. Tudo milimetricamente encaixado. É chato isso. Porque o que a gente faz? A gente constrói para reconstruir. Deus só constrói. Não, a lei é essa, o processo é esse, é o melhor possível, não tem como ser diferente. Então, depois que você conhece o Pai, como é que você vai se sentir bom? Percebe como a humildade está atrelada a conhecimento? Porque o Mestre Jesus aceitou. Jesus diz assim: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Ué. Então ele é brando, ele é humilde, ele podia dizer. Ele podia dizer, porque ele era. Agora, bom ele não aceitou, porque ele não se sentia bom. Então, esse é um primeiro ponto. Agora tem um segundo. A inteligência, então, ela pode ser atrelada ao desenvolvimento da humildade.
A inteligência pode estar a favor da humildade. Correto? Mas tem um outro ponto muito importante. Qual é a outra característica de gente muito inteligente? A gente já falou de soberba, né? Aquela pessoa que se acha superior e tal. Qual que é a outra característica muito comum dos inteligentes na Terra? Frieza. Frieza. Geralmente, a pessoa muito inteligente, ela é uma pessoa fria, calculista. É uma pessoa que suprime, que abafa as emoções. É aquela pessoa assim, rigorosa, aquela pessoa metódica. Não é isso? A inteligência também, muitas vezes, é sinônimo de frieza. Aquele ser humano é uma rocha, uma pedra. Parece que tirou o coração e colocou um gelo, né? Então aqui tem uma outra mensagem de Kardec. Colocando a missão do homem inteligente no capítulo da humildade, Kardec está dando outro alerta. O que a gente precisa para se atentar ao sentimento? Humildade. Humildade. Muitas vezes a gente não atende o sentimento por causa de orgulho. Você quer ver um exemplo? A pessoa te fez um mal muito grande. Feriu, machucou, magoou. Aí dentro de você começa a nascer um sentimento assim: olha, perdoa. Vai atrás dessa pessoa. Sabe? Manda uma mensagem, liga, reconcilia. Já está nascendo. É um sentimento que já está dentro da pessoa. Aí a pessoa usa o intelecto dela para dizer assim: não vou. Eu tenho razão. Eu estou com a razão. Esse sentimento, eu vou lá pedir desculpa. Puxa, tira isso. Ridículo esse sentimento. Então, eu reli agora há 2000 anos. Publio Lentulus na frente de Jesus. O coração dele gritava: né? Segue Jesus! Aí o orgulho e a razão dele falavam assim: não, que doutrina é essa? Que todo mundo é igual? Escravo igual ao Senhor? Que absurdo! Abafa o sentimento. O coração estava gritando, gritando: segue Jesus! Ele falou: não. A inteligência abafou. E não só nisso. Às vezes a gente está andando na rua, tranquilo, com compromisso, hora marcada, tem que chegar, porque é o meu compromisso. Aí eu vejo uma pessoa deitada na rua. Aí ela me pede ajuda, eu já fico incomodado. Assim, tá me pedindo ajuda, tô atrasado, tem que ir embora. É a inteligência falando. Não, olha aqui, ó, hora, disciplina, tem que ir. Tem uma pessoa precisando, mas tem o meu compromisso. O meu coração às vezes fala assim: compra uma garrafinha d'água e dá para ele. Compra um prato de comida. Dá um bom dia, pergunta como é que ele tá. Aí na minha inteligência: não posso fazer isso não, porque senão vou atrasar, tenho que ir embora. E aí, vai. A inteligência abafou o raciocínio, abafou o sentimento, perdão. O raciocínio tolhiu o sentimento. Nasceu aquele sentimento mais sublime. E aí a gente usou a inteligência para destruir o sentimento. Destruir. Aí eu fiquei pensando, será que a inteligência não poderia ser usada em outra forma? De outra maneira? Por outra perspectiva? E se a minha inteligência fosse usada não para abafar o sentimento, mas para compreender o sentimento e atender ele da melhor forma? E se? E se na hora que eu vi uma pessoa deitada na rua,
que eu sentia aquela compaixão dentro de mim, eu olhar e falar assim, qual é a melhor forma de eu ajudar essa pessoa? Eu tenho compromisso mesmo, mas vou contar, vou pedir a compreensão deles, vou implorar a compreensão deles, mas eu vou atender de alguma forma. Qual que é a melhor forma que eu tenho para atender? Eu estou entendendo, eu estou compreendendo o sentimento, eu estou deixando o sentimento me inspirar. Eu estou deixando o sentimento dar ideia. Eu estou deixando o sentimento plasmar o pensamento. Estou ajudando, estou me colocando à disposição. Um sentimento nasceu. Eu não vou ignorar ele, eu vou entendê-lo. Aí fala assim, e por que precisa de humildade? Porque às vezes o sentimento vai te pedir coisas assim, difíceis pro orgulho e pro egoísmo. Às vezes o sentimento vai te dizer assim, olha, dá. Você fala assim, mas é o único que eu tenho. Você pode comprar outro? Posso. Então dá. Mas não. O sentimento às vezes vai te pedir coisas muito desafiadoras. Mas se a nossa inteligência estiver a favor do sentimento, a gente vai operar maravilhas. Por quê? Não porque a gente vai fazer coisas grandes, mas é porque vamos fazer coisas profundas. Às vezes, eu vou ofertar uma garrafa d'água, mas é porque o sentimento foi inspirado. E por ele ser inspirado, quando eu atender o sentimento, isso vai penetrar o coração do outro de um jeito. Você vai ver gente chorando por causa de um bom dia. Te garanto. Quando a gente começar a entender, a usar a nossa inteligência, para entender o sentimento. Porque muitas vezes a gente usa a inteligência para destruir. Entende? A minha inteligência pode estar a favor do sentimento. Meu sentimento está pedindo isso. Como que eu posso atender? Será que é bom eu atender? Vamos refletir. É bom. É uma coisa boa. Está pedindo para eu ajudar, está pedindo para eu auxiliar, está pedindo para eu levantar, está pedindo para eu reconciliar. Ah, mas não faz sentido. Não, mas não é para fazer sentido, não. É para sentir. Para sentir. Então, está pedindo para eu reconciliar, está pedindo para eu pedir desculpa, mas sou eu que estou certo. Como é que eu vou pedir desculpa? Atende o sentimento. Para de brigar com o sentimento. Dá a mão para o sentimento. Sabe por quê? Aí aqui é a última chave de leitura, para a gente poder ler a mensagem e entender ela. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o sentimento é Deus falando com a gente. O sentimento é colocado em nós. Ele não nasce por nossa conta. É Deus que põe. O sentimento é Deus falando. E aí ele te propõe. Ele não impõe, ele propõe. Aí você pode usar a sua inteligência para agir de acordo ou destruir. Então o que o sentimento representa? A vontade do Criador. Quando ele é sublime, né? Quando ele é sublime. Representa a vontade do Criador. Aí a gente pega o instrumento que foi dado e ataca, ao invés de trabalhar junto. Então, essas são as ideias que a gente precisa. Ele está falando de um ser humano encarnado, porque ele vai tratar a inteligência como um bem material que pode ser dado, que foi dado e pode ser tirado. Está dizendo para nós que a inteligência tem que ser usada a favor da humildade, que a inteligência tem que ser usada a favor do sentimento, porque o sentimento é a vontade de Deus. E se a gente seguisse a vontade de Deus, os espíritos já teriam operado maravilhas na Terra, ele vai dizer isso aqui. E o quarto ponto,
quarto ponto. Você está com uma ferramenta nas mãos. Está com uma ferramenta nas mãos. Aí o seu livre-arbítrio vai determinar como você vai usar essa ferramenta. Agora a gente pode ler a mensagem. Estava esquecendo. E uma outra chave de leitura é: o sentimento é dado. O sentimento é a vontade de Deus. Missão do homem inteligente na Terra: não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Muito estreitos. Eu sei tudo do planeta Terra. Mas só no sistema solar tem outros 7 planetas e uma estrela. Então, não é muito, não. Suponhamos sejais essas sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Por quê? Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, ou seja, Deus quis que eu nascesse ali, eu não desenvolvi tão só por mim mesmo. Tive pessoas, tive livros, tive aulas, tive tecnologia, tive oportunidades. Oportunidades muitas vezes que eu nem saberia dizer como que elas chegaram. Elas simplesmente chegaram. E foi graças a essas oportunidades que eu pude me desenvolver. Agora eu nem controlei as oportunidades, como é que eu estou me envaidecendo? Teve uma série de tarefas que eu não precisei fazer para desenvolver a minha inteligência. Por exemplo, eu não precisei muitas vezes plantar, regar e colher o alimento. Não precisei transportar o alimento. Não precisei muitas vezes cozinhar o alimento. Eu só precisei comer. Estava pronto. E graças a essa nutrição, o meu corpo ficou saudável e me colocou em condição de aprender o que eu aprendi. Olha que coisa. Então, se nasceu num meio onde pode desenvolver inteligência, olha o que o Ferdinando vai dizer. Qual que é a missão? Quer que a utilizeis para o bem de todos. De todos. Não é o bem de ninguém, nem somente o seu próprio bem. O bem de todos. Mas no todos está incluído os outros e eu. Está incluído os outros e eu. É uma missão que vos dá. Pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. E às vezes a gente está usando a inteligência para destruir o sentimento, que é a vontade de Deus, ou a própria ideia de Deus. Agora, posso usar a inteligência para atender o meu sentimento e oferto. No que eu oferto, a pessoa fica feliz, ela fica satisfeita. E eu digo para ela assim: foi Deus que mandou. Porque eu reconheci que o sentimento não é meu, o sentimento foi dado. Então é Deus que mandou. Eu só fui um instrumento. O que eu estou fazendo? Reconduzindo ou facilitando que a pessoa retorne para Deus. A natureza do instrumento, continuou Ferdinando, não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a este último, o ajudante, que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão?
Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? A ideia de Deus e a providência. Providência. Desenvolver a inteligência que temos é cumprir a missão que nos trouxe aqui novamente. Perfeito. E desenvolver bem orientado, né, Flávio? Desenvolver, como ele está dizendo aqui, desenvolver para conduzir a Deus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Não é me glorificar, né? É glorificar a Deus. Então, pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Deus deu a inteligência e aí eu uso a inteligência para acabar com a ideia dele, com a ideia de que ele existe. Não, Deus não existe, não, essa é bobagem. Não levanta ele contra o seu Senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á. Não duvideis. E atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Só o humilde sabe reconhecer que Deus é o grande Senhor de tudo, sem se abalar. Muitos frequentemente se incomodam em reconhecer isso. Mas só o humilde consegue olhar para a natureza, consegue olhar para o universo e falar assim: é Deus. Deus que fez tudo. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem, olha bem, agora aqui é uma frase importante. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, como é que a gente entende a vontade de Deus? No sentimento. Deus fala com o coração. É no coração. Ah, eu estou querendo isso. Estou sentindo isso. Estou percebendo isso. Coração. Ali que é expressada a vontade de Deus. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Claro. Imagina se todo mundo que tivesse o sentimento da caridade fizesse. Colocasse em prática. Estou sentindo vontade de ajudar alguém. Vou movimentar esforços para ajudar. Imagina o que os espíritos poderiam fazer. Seria fácil fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Hoje eu estou bem, conversando tranquilamente, com o raciocínio em dia, mas amanhã posso ter algum acidente que vai me deixar numa cama para o resto da vida. Pode acontecer. E aí? Como é que eu estou me envaidecendo de algo que não fui eu que construí? Mesmo que tivesse sido, eu não construí sozinho, porque ninguém constrói sozinho. Então, como é que eu estou me envaidecendo das minhas características? Características essas que às vezes são transitórias. Hoje eu estou num corpo saudável, amanhã posso não estar. Amanhã posso reencarnar num corpo debilitado. Porque o objetivo não é atender o interesse da vaidade, o objetivo é atender o interesse do espírito.
É aquilo que é melhor para o espírito. Então, o que a gente quer dizer aqui? É como se a gente pegasse, por exemplo, duas crianças de 5 anos. Uma nasceu numa família rica e a outra numa família mais carente. E aí imagine que a criança rica, que está vestindo uma roupinha bonita, uma roupinha confortável, um tênisinho legal, começasse a humilhar a outra criancinha porque ela não tem a roupinha bonita, porque ela não tem o calçado legal. O que a gente ia falar? Mas com que direito você está dizendo isso? Você não fez nada para comprar a sua roupinha. Você ganhou. Foi dado para você. Como é que você está se achando no direito de falar o que quer que fosse? Não é assim? Pois bem, a inteligência é a roupinha confortável que Deus nos deu. Não é para a gente sair humilhando as pessoas. É para a gente reconhecer o próprio tamanho. Para a gente refletir acerca dos próprios sentimentos. E executar. Executar com os olhos voltados para Deus. Essa é a missão do homem inteligente na Terra. Perceber-se, perceber o outro e elevar para Deus. Agradeço profundamente a paciência, o convite, a participação. Que Jesus nos abençoe, nos inspire sempre e que a gente possa, cada dia, aceitar essa vontade de Deus a nosso respeito, buscando não a rebeldia, não o desequilíbrio, mas o alinhamento com a vontade sublime do Pai. Essa é a grande missão do homem inteligente na Terra. Obrigado pela acolhida e que Jesus nos abençoe. Tchau, tchau.